Confira os destaques deste sábado, 29 de julho de 2017. Pesquisa aponta Amazonino Mendes em primeiro lugar e disputa de Rebeca Garcia e Eduardo Braga pela segunda colocação nas eleições para governo do Amazonas. Secretário de Segurança do Estado destaca a importância de investimento em armamento policial e das operações nos rios para combater a chegada de entorpecentes a Manaus. Operação Varredura encontra armas e drogas no Ipate e no Centro de Detenção Feminino. Policiais civis no Amazonas passam a contar com o reajuste salarial a partir do mês de agosto. E Manaus promove atividades de reciclagem e preservação ambiental neste fim de semana. Em Manaus, a previsão para este sábado e domingo é de tempo parcialmente nublado a nublado. Nos 2 dias, a intensidade do vento vai variar entre fraca e moderada. A temperatura vai ter mínima de 24 e a máxima de 35 graus. As informações são do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. 6h02. Muito bom dia. Começamos esta edição falando de segurança. Em uma entrevista à Rádio Rio Mar, o secretário de Segurança do Estado, Sérgio Fontes, destaca a importância de investimento sobre o armamento policial e as operações nos rios para combater a chegada de entorpecentes a Manaus. Quem tem essas informações é o Carlos Eduardo Pessoa. O secretário de Segurança, Sérgio Fontes, reforçou a necessidade de investimento no poder de armamento policial. A declaração foi na manhã da última sexta-feira, dia 28, durante a entrevista às apresentadoras Gessilene Salles e Samara Souza, no Rio Mar em Notícias. A depender do novo governante, a depender dos novos caminhos do Estado, nós precisamos investir na segurança do policial. Aumento do seu poder de fogo, uniforme, lanchas blindadas, visores noturnos, enfim. Sérgio Fontes defendeu as operações realizadas nos rios para interferir na chegada de entorpecentes a Manaus. As pessoas têm um entendimento ruim, não, mas ele vai combater no rio e abandonar a cidade. Ora, a droga que é apanhada no rio, ela não chega à cidade e é menos criminalidade. Nós estávamos lá na questão dos fuzis, falei, quem dera que a gente pudesse viver numa sociedade sem armas, ou pelo menos com armas leves para ficar só na mão de polícia. Infelizmente, que até isso preocupou a população. Esse armamento vai ser usado na cidade e tal. É interessante isso, preocupou. Interessante. Algumas pessoas ficaram preocupadas com a arma na mão da polícia aqui na capital, outras falaram abertamente na imprensa que só vai pro interior, não vai ficar na capital. Eu só digo o seguinte, antes na mão da polícia do que na mão de bandido. No dia 21 deste mês, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas fez a entrega de novos armamentos às polícias civil e militar. Na ocasião, o secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes, anunciou um investimento de 1.300.000 para a aquisição de 7.000 itens de armamentos, além de R$400.000 em novas armas até o fim do ano e a compra de 70 fuzis. Existe também um projeto de aquisição de uma lancha blindada pela Secretaria de Segurança Pública. Entre janeiro de 2015 e junho de 2017 foram apreendidas mais de 28 toneladas de entorpecentes no Amazonas e quase 37 prisões feitas pela Segurança Pública de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas. Carlos Eduardo Pessoa, Rádio Rio Mar, Jornalismo Total. E hoje acontece a 24ª edição da Marcha para Jesus. Na ocasião, o trânsito vai sofrer alterações por meio de desvios, interdições e, por isso, mais de 100 agentes estarão nas ruas. A concentração do evento acontece na Praça da Saudade, no centro de Manaus. O trajeto vai seguir pelas ruas Ferreira Pena, Barcelos e Constantino Neri com destino ao Sambódromo. Segundo o diretor de fiscalização do Manaus Trans, Stanley Ventilari, essas ruas vão ser interditadas temporariamente durante o percurso. As pessoas que trafegam tanto na Ferreira Pena, na área central, Ramos Ferreira, Constantino Neri e todas as transversais a Constantino Neri, procurem evitá-las, de forma que busque rotas alternativas para conseguir chegar no seu destino. Que rotas alternativas são essas? A pessoa que está no centro, na região sul e quer ir para a área norte, tem que evitar e, como rota alternativa, seguir pela Zona Oeste, ou seja, pela Coronel Teixeira, a Avenida do Turismo e pegar mais à frente a Torquato Tapajós. Quem vem da área leste, que por um acaso deveria passar no trecho da Marcha para Jesus, pode como rota alternativa também pegar no Alnuto ou Max Teixeira.
A previsão dos organizadores é que a movimentação em direção ao Sambódromo seja iniciada às 14h. As linhas de ônibus que circulam nas avenidas Constantino Neri, Pedro Teixeira e na Rua Ferreira Pena, próximo à Praça da Saudade, também terão os itinerários alterados. No planejamento operacional, os ônibus devem seguir por rotas alternativas conforme o andamento da marcha. E no município do Rio Preto da Eva acontece a tradicional Feira da Laranja. O campo de futebol do Rio Preto da Eva, onde acontecem os eventos musicais, as feiras e o balneário oficial do município, receberão atenção e reforço no policiamento. A entrada e saída da cidade por via terrestre será acompanhada pelos fiscais do Detran, Polícia Militar e também Guarda Civil do município. Na operação será feito monitoramento por meio de câmeras de segurança, comunicação via rádio, a utilização de drones, além da utilização também do Centro Integrado de Comando e Controle Móvel. Todas as imagens capturadas pelas câmeras serão transmitidas em tempo real para o Centro Integrado de Comando e Controle em Manaus. O evento Feira da Laranja está em sua 18ª edição, em celebração à fruta tropical do qual o município é o maior produtor da região. Em sua programação constam shows musicais, feiras de exposições, culinária temática, rodada de negócios para os produtores e lançamentos de novos produtos derivados da laranja. E mudando de assunto, o simulado de emergência aeronáutica apresenta atendimento de resgate aeroportuário. O serviço passa a ser oferecido pelo Hospital Universitário Getúlio Vargas. A unidade da rede estadual é a única a contar com uma estrutura de heliponto para receber pacientes via transporte aéreo. As informações com Vitória Lima. O cenário era de um acidente ocorrido na pista de taxiamento do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em que uma aeronave com pane hidráulica estaria colocando 45 vítimas em situação de risco. Esta ação fazia parte do exercício simulado de emergência aeronáutica realizado pela Infraero. Na situação, a vítima que precisava de atendimento hospitalar emergencial foi transportada por via aérea para o único hospital público com estrutura para esse atendimento. Além da demonstração aeroportuária, a superintendente em exercício do Hospital Universitário Getúlio Vargas, Miharu Matos, destaca outras situações em que seja necessário resgate aéreo. Não é caso só de acidentes aeroportuários, né? Pode ser um paciente sendo removido de um outro hospital para o HUGV, ou pode ser um paciente de áreas mais remotas do nosso estado que precisa de um atendimento médico, né? Então ele sai desse município e chega então até o heliponto do hospital, do HUGV. De acordo com a superintendente em exercício, o transporte em caso de emergência precisa de rapidez no atendimento e com o heliponto, a transferência de pacientes também é facilitada. Então o transporte vem do local do acidente até a unidade de estabelecimento, no nosso caso o HUGV, ele passa a ser então o único hospital da rede pública que apresenta uma plataforma aérea, quer dizer, está no topo do hospital, no 12º andar, e esse helicóptero pousa e aí ele tem uma assistência rápida e eficaz, né, de atendimento. Caso haja necessidade, também existe a possibilidade desse paciente ele ser removido através das ambulâncias que vão ficar no aguardo do helicóptero, pousou no heliponto, ele é encaminhado para as ambulâncias e vai para as unidades de urgência e emergência da capital. A atividade é parte do plano de emergência do aeroporto e segue a recomendação da Organização da Aviação Civil Internacional e do Comando da Aeronáutica e da Agência Nacional de Aviação Civil. Vitória Lima, Rádio Rio Mar, Jornalismo Total. Jornal Primeira Hora. A credibilidade está no ar. 6h10 em Manaus, e por entender que o empregador não pode transferir o risco da atividade empresarial aos funcionários, a segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho confirmou sentença que condenou a empresa de ônibus Integração Transportes a devolver R$ 2.700 a um ex-motorista. O valor é referente aos descontos sofridos pelo trabalhador em 9 meses de salários no ano de 2012 e nas verbas rescisórias após dispensa por justa causa em 2013, sob a alegação de que seriam decorrentes dos danos materiais causados durante o vínculo empregatício. No julgamento do recurso,
O desembargador relator Laírto José Veloso rejeitou todos os argumentos pedidos da recorrente. Isso porque, ao analisar as provas dos autos, ele destacou que a cláusula 6ª do contrato do trabalho autorizou a empresa a descontar em folha de pagamento as importâncias correspondentes aos prejuízos ocasionados pela negligência. Neste caso, entretanto, ele observou que a perícia e o relato dos acidentes, os quais apurariam a conduta do motorista, foram produzidos unilateralmente pela empresa e não cabe agora recurso contra a decisão. E falando sobre segurança também, policiais civis do Amazonas passam a contar com reajuste salarial previsto no plano de escalonamento da categoria a partir do mês de agosto. Quem traz pra gente os detalhes é Samara Souza. O escalonamento, que garante o reajuste para delegados, escrivães, investigadores, além de policiais militares e bombeiros, vai contemplar 2.307 servidores. A garantia do pagamento foi confirmada durante reunião com os representantes da Secretaria de Segurança Pública, das Polícias Civil e Militar, com o governador interino do estado, Davi Almeida, e o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Flávio Pascarelli. O governador espera que os policiais trabalhem mais motivados. Motivar os servidores da segurança pública para que nós possamos, trabalhando motivado, com condições, com estrutura, combater a criminalidade e diminuir os índices na nossa cidade e no nosso estado. O reajuste salarial passa a ser pago a partir de agosto. Para o delegado-geral da Polícia Civil, Frederico Mendes, a participação dos sindicatos que representam os policiais foi essencial para que a lei de 2014 saísse do papel. Com a contribuição e participação de todos os sindicatos, sem exceção, Sindepol, Adepol, Simpol e outros órgãos, bem como a época de direção, nós conseguimos sim fazer esse escalonamento. E hoje tivemos esse direito materializado, que deverá ser incluído na folha de pagamento a partir do mês de agosto. Então, uma conquista. Samara Souza, Rádio Rio Mar. Jornalismo total. Jornal Primeira Hora. E agora vamos falar de eleições suplementares 2017. De acordo com pesquisa, em um cenário de primeiro turno, o candidato do Partido Democrático Trabalhista, do PDT, Amazonino Mendes, aparece em primeiro lugar com 28,8% dos votos. Quem vem mostrando crescimento também é a candidata do Partido Progressista, PP, Rebeca Garcia, que aparece tecnicamente empatada com o candidato do Partido Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, Eduardo Braga, na segunda colocação. De acordo com pesquisa realizada pela empresa Intake, Eduardo segue na frente de Rebeca no interior do estado, mas na capital, a candidata do PP já ultrapassou a preferência. Para a pesquisa foram ouvidas 1.700 pessoas em Manaus, em 21 municípios do interior. A margem de erro do levantamento é de 2,5% para mais ou 2,5% para menos. E a partir do dia 1º de agosto, os eleitores não poderão ser presos ou detidos de acordo com a legislação eleitoral. A exceção são nos casos em flagrante de delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável. O Código Eleitoral considera a proibição como uma garantia para que o eleitor não seja impedido do exercício do voto sem ameaças ou pressões indevidas. Segundo o calendário eleitoral, essa garantia é válida até 48 horas após o dia da eleição, ou seja, até a terça-feira do dia 8, às 5 da tarde. O artigo 236 do Código Eleitoral diz que nenhuma autoridade poderá, desde 5 dias antes e até 48 horas depois do encerramento da eleição, prender ou deter qualquer eleitor, salvo em algumas situações. Polícia. E Operação Varredura encontra armas e drogas no Ipate e no Centro de Detenção Feminino. Os detalhes com Manuela Moura. Mais uma edição da Operação Varredura foi deflagrada nesta sexta-feira no Instituto Penal Antônio Trindade, Ipate, e no Centro de Detenção Provisória Feminino. A ação resultou na apreensão de mais de 618 armas brancas e de 127 porções de drogas.
Ainda foram encontrados celulares, aparelhos eletrônicos, cartão de memória, lista com nomes e valores, entre outros objetos. O maior número de apreensões ocorreu no IPAT, com 1.112 itens proibidos contra 90 encontrados no presídio feminino. O secretário de Segurança Pública do Amazonas, Sérgio Fontes, disse que há pelo menos 3 motivos para realizar a varredura dentro dos presídios. Medida de asseguramento da integridade física do preso. Esse é o primeiro e mais importante objetivo das revistas, é desarmar o preso. Então, ou seja, como falou o nosso procurador militar, bem ou mal armados, todos estavam, quando a gente começou a fazer esse tipo de operação, todos estavam armados. E isso é inaceitável. Além disso, a gente não pode deixar o crime organizado continuar comandando suas ações de dentro do presídio para fora do presídio, e a gente tem que manter o equilíbrio e a ordem no sistema prisional. O comandante militar da Amazônia, general Antônio Mioto, explicou como se deu as ações em conjunto com os órgãos de segurança pública. Então, o que acontece? A primeira medida quando se chega no presídio, quem atua é os órgãos de segurança pública estaduais. Eles retiram os presos das celas em ordem, com tranquilidade, isolam esses presos em segurança, e aí entra a tropa federal. A tropa federal entra com cães farejadores para ver esse problema de droga, de explosivo, e depois entra o nosso pessoal especialista com os detetores. E aí entra o pessoal que faz aquela varredura visual em todos os locais, porque temos... pode estar escondido nas paredes, dentro de um colchão, dentro de um fogão, dentro de uma televisão, dentro de qualquer aparelho. Então é feito dessa forma. Nós não temos contato com os presos. As ações para coibir práticas criminosas dentro e fora dos presídios estão sendo realizadas há 6 meses, com envolvimento de pelo menos 30 órgãos da esfera federal, estadual e municipal, que fazem parte do Comitê Integrado do Sistema Prisional. Manuela Moura, Rádio Rio Mar, Jornalismo Total. E ainda falando sobre polícia, o pastor evangélico José Lasmar de Andrade Almeida, de 43 anos, foi preso nesta sexta-feira no residencial Viver Melhor, na zona norte de Manaus. Ele é suspeito de matar a ex-esposa e jogar o corpo em uma área de mata no município de Iranduba no dia 5 de maio. Segundo o delegado Bruno Fraga, Lasmar matou a esposa às margens de um rio no quilômetro 37 da rodovia Manuel Urbano. A vítima foi encontrada 2 dias depois. Na delegacia, o pastor confessou que realmente cometeu o crime. Ele conta que a matou porque ela chegou alcoolizada em casa e puxou uma faca para ele. Segundo Lasmar, ele descobriu que ela o traía. Na saída da delegacia, os familiares da vítima ainda agrediram o pastor. Eles relataram que o casal costumava brigar e ela já tinha sofrido outras tentativas de estrangulamento. Ele foi indiciado por homicídio e deve ser encaminhado para o Centro de Detenção Provisório Masculino. Jornalismo com credibilidade. 6h19 em Manaus. Galeria dos Remédios promove primeira feira de doação de cães e gatos. As informações com Yolanda Mendes. Mais uma ação promete movimentar as galerias populares nesse sábado. O primeiro evento de doação de pets das Galerias do Remédio acontece com o apoio da ONG Protetores dos Animais e da Secretaria Municipal de Saúde. Para adotar, o candidato precisa ser maior de idade, apresentar cópia de RG, CPF e comprovante de residência e ainda assinar um termo de doação. Todos os cães e gatos expostos para adoção foram castrados, vacinados e fermifugados. Roupas, rações e acessórios para animais também farão parte da exposição, como explicou a coordenadora do Grupo de Proteção a Animais, Nete Moura. Ela começa às 9 horas, vai das 9 às 13, né? Vai ser entre cães e gatos, mais ou menos 20 a 25 animais. E todos os peludos, todos os pets vão estar castrados, vacinados, vermifugados e saudáveis, né? O bem-estar desse animal que vai ser doado. Então a gente precisa castrar, isso é regra, castrar e vacinar. Quem já é dono de um animal de estimação também pode visitar o evento. Profissionais do Centro de Controle de Zoonoses da Censa estarão vacinando os animais contra a raiva gratuitamente. A partir da adoção, os voluntários da ONG acompanham a adaptação do animal à família adotante.
por um período de até 6 meses. Ele precisa ter consciência que é uma responsabilidade, né? Que é um amigo para a vida toda, né? Se for gato, as tutoras dos gatos pedem para o gato ficar pelo menos uma semana dentro da casa, tem que ter tela nas janelas para evitar fugas, né? As casas têm que estar muradas e gradeadas para evitar possíveis fugas e acidentes, porque aquele animal, ele vai para aquela casa que ele não conhece. Então, até ele se adaptar, tem que ter um cuidado. A gente vai ter lá as vacinações, né, do pessoal do controle de zoonose, do CCZ, eles vão continuar as vacinas de raiva. A feira de adoção acontece nesse sábado, na Galeria dos Remédios, na Rua Miranda Leão. Yolanda Mendes, Rádio Rio Mar, jornalismo total. A Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer Sengel abriu o edital de processo seletivo para credenciar vendedores do ramo alimentício e de serviço de lazer para atuarem no Parque Cidade da Criança. Os interessados devem enviar propostas até o dia 4 de agosto. Ao todo, serão ofertados 19 espaços para comercialização de produtos, serviços e alimentos no parque, e tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem concorrer ao edital. A permissão de uso terá vigência de 12 meses, podendo ser prorrogada se houver interesse entre as partes. Em Novo Bispo de Itacoatiara toma posse neste domingo. As informações com Rafaela Moura. A prelazia de Itacoatiara estará em festa neste domingo. Dom José Ionilton Lisboa de Oliveira tomará posse canônica como novo bispo prelado do município. O bispo será recebido na barreira policial do município, onde em seguida será conduzido com uma carreata que passará em torno das paróquias que compõem a prelazia de Itacoatiara. A celebração de posse de Dom Ionilton será realizada às 5:30 da tarde, na quadra Herculano de Castro e Costa. Na celebração estarão presentes Dom Sérgio Castriani, bispo metropolitano de Manaus, e Dom José Albuquerque, bispo auxiliar. Monsenhor José Ionilton Lisboa de Oliveira nasceu em 9 de março de 1962, na Bahia. Em 1983 e 1984, participou do curso de conscientização vocacional realizado pela Congregação Vocacionista em Araci e entrou no vocacionário na Congregação em Vitória da Conquista, Bahia. Em 1984, fez o noviciado. Em 1986, professou os primeiros votos. Em 1990, fez seus votos perpétuos. Foi ordenado presbítero no ano de 1992, na paróquia Nossa Senhora da Conceição do Raso, em Araci, Bahia. Na congregação, tem grande histórico de animador e educador vocacional. Foi ecônomo e provincial, secretário e redator da revista Vocacional Espírito. Já atuou como vigário e pároco em diversas paróquias de estados brasileiros e por 3 vezes foi membro da diretoria da Conferência dos Religiosos do Brasil, Regional Bahia, Sergipe. Rafaela Moura, Rádio Rio Mar, jornalismo total. 6h24, virada sustentável. Manaus desenvolve atividades de reciclagem e preservação ambiental este fim de semana. O evento é organizado pela FAS, Fundação Amazônia Sustentável, falando então de sustentabilidade e meio ambiente. As informações com Gessilene Salles. Mais de 300 atividades totalmente gratuitas vão ser desenvolvidas nas 4 zonas da cidade. Todas são ligadas ao meio ambiente. Cerca de 36 empresas vão participar do evento, que é considerado um dos maiores do Brasil. Mais que promover cidadania, o evento pretende mudar as perspectivas que cada cidadão tem sobre o meio ambiente, como explica a coordenadora da Agenda Manaus da FAS, Paula Gabriel. Um evento como a Virada Sustentável faz com que as pessoas acreditem que a mudança vem dentro de cada um. Então, com certeza, se você aprender um pouquinho sobre como cuidar da sua horta, como reciclar corretamente o seu resíduo, como ter um tratamento mais gentil no trânsito, sobre andar de bicicleta como meio de transporte, melhorar a qualidade de vida, sobre a prática de esporte, sobre a alimentação saudável, todos esses pontos que visam que a gente tenha uma vida melhor e harmonia com o planeta, vão sim
fazer com que a população toda que se engajar tenha uma nova perspectiva sobre como a gente encara a nossa vida e como a gente encara o mundo que a gente vive, e a gente querer cuidar desse planeta tem que começar hoje. No sábado, algumas das atividades são de reciclagem, oficina de confecção de poltronas de pallets, coletas de PETs e descarte correto de materiais, das 8 da manhã às 10 horas. Oficina de introdução de robótica criativa destinada a jovens entre 10 a 14 anos acontece no sábado e domingo. A programação completa da Virada Sustentável está disponível no site www.viradasustentável.org.br/Manaus. Gessilene Salles, Rádio Rio Mar, Jornalismo Total. Vamos falar de esporte. Eu converso agora com Bruno Elander. Bruno, quais as novidades para esse fim de semana? Bom dia. Bom dia, Ítalo Bianco. Bom dia, ouvintes. No esporte, no final de semana, nós teremos aqui na capital motovelocidade e futsal no domingo. Na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, que agora se chama Arena Poliesportiva do Amazonas, o Iranduba vai enfrentar o Alta Floresta pela Copa do Brasil de Futsal Feminino. Na ida lá em Rondônia, a equipe amazonense já venceu por 5-2 e tem uma boa vantagem. Para este duelo de volta, contar com o apoio do torcedor amazonense, os ingressos para este jogo custam R$20 a inteira e R$10 a meia entrada. No local mesmo do jogo é possível adquirir o ingresso. Além disso, teremos a 6ª etapa do Campeonato Amazonense de Motovelocidade. A prova vai ser no Cartódromo da Vila Olímpica, também, como eu disse, neste domingo, às 5 horas da tarde. Em âmbito nacional, começa neste sábado a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, com o jogo entre Botafogo e São Paulo às 3 horas da tarde. E o Palmeiras encara o Avaí à noite, às 6 horas, jogando no Allianz Parque. No domingo, às 10 da manhã, tem Chapecoense e Atlético Goianiense. Às 3 da tarde, o principal jogo da rodada entre Corinthians e Flamengo. O Curitiba encara o Atlético Mineiro, o Bahia recebe o Sport, a Ponte Preta enfrenta o Fluminense e às 6 horas tem Cruzeiro e Vitória, Grêmio e Santos. Isso tudo no domingo. Na segunda-feira tem Vasco e Atlético Paranaense jogando às 7 horas da noite. Em âmbito internacional, temos o GP de Fórmula 1 da Hungria neste final de semana e também nos Estados Unidos o amistoso entre Barcelona e Real Madrid. O jogo é hoje às 8h05 da noite, vale pela pré-temporada dos times, com o Neymar nesse impasse, vai sair, não vai do Barcelona, vai pro PSG, vai ficar. O Neymar que ontem chegou a discutir com um companheiro de equipe, só não saiu na briga porque foram apartados pelos outros companheiros e mesmo assim o Neymar se irritou, jogou o colete no chão, abandonou o treino e foi embora. Então existe essa expectativa e esse amistoso de hoje terá também o desfalque do Cristiano Ronaldo. Você que é um fã, Ítalo Bianco, do Cristiano Ronaldo, hoje não vai poder ver o craque em ação, porque as férias dele foram um pouco mais prolongadas. Ele que esteve em ação por mais tempo, acabou a temporada no Real Madrid, mas ele foi defender a seleção portuguesa na Copa das Confederações e aí entrou em férias depois de todo mundo e agora vai voltar de férias depois de todo mundo também. Por hoje é só, Ítalo, um abraço pra você, um ótimo final de semana a todos e até segunda-feira. Jornal Primeira Hora. A credibilidade está no ar. Encerra aqui esta edição do Jornal Primeira Hora, que teve a apresentação de Ítalo Bianco, operação de áudio de Rafael Silveira, coordenação de jornalismo de Gessilene Salles. Jornal